Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente. Nós vamos fazer uma sequência de vídeos falando um pouco sobre crédito rural. Porque, como nós falamos anteriormente, nos primeiros vídeos sobre planejamento rural, em geral, quando a gente faz um investimento por conta própria, a gente não tem essa preocupação de colocar no papel o orçamento de custos e o fluxo de caixa, a viabilidade financeira do nosso negócio. Geralmente a gente faz isso quando a gente quer apresentar um projeto para uma instituição financeira e assim obter um crédito. E é o que a gente vai começar a falar hoje e fazer uma sequência de vídeos falando sobre crédito rural, que é um assunto muito amplo. Então, o crédito rural no Brasil foi instituído visando estimular a implantação de novos projetos, a adoção de tecnologias no campo e assim promover a modernização da agropecuária nacional e também a elevação dos volumes produzidos, ou seja, colocar dinheiro na mão do produtor rural. Mas não é só colocar o dinheiro por colocar, visando aumentar a produção. E por que foi assim olhado então para o setor rural? O agronegócio brasileiro não é só importante nacionalmente, mas também mundialmente. A gente gera produção de alimentos e commodities, gera emprego, gera renda, saldo positivo na balança comercial e divisas para o nosso país. Então a gente tem uma importância, o setor do agronegócio tem uma importância muito grande. Então estava faltando realmente esse olhar com mais carinho para o agronegócio nacional. Os produtores podem se financiar principalmente para realizar investimentos e custeios de suas atividades, mas também nós vamos detalhar mais na frente para outras finalidades. Mas além do crédito rural, os produtores também podem se financiar de outras formas, como negociação com os fornecedores de insumos, conseguindo assim maiores prazos ou mesmo realizando esse pagamento com entrega de parte da safra, realizando trades, vendendo o produto sem ainda nem ter produzido ele na bolsa de valores, além de poder utilizar também recursos próprios para aumentar os seus investimentos agrícolas. A lei que instituiu o crédito rural foi a Lei 4.829, de 5 de novembro de 1965. Então, ela institucionalizou o crédito rural no Brasil. Claro que já existiam instituições que realizavam essas negociações de crédito para produtores, mas ainda não tinha esse viés tão voltado, tão direto, e criando mecanismos e instituições voltadas para esse crédito rural. De acordo com o seu artigo 2º, considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou as suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor. Então a gente vai esmiuçar um pouco essa lei aqui, mas eu não vou trazer artigo por artigo, a gente vai trazer de uma maneira mais leve, tá ok? Quais são os objetivos dessa lei? Estimular os investimentos de produtores, associações e cooperativas. É interessante que essa lei ela sempre está falando não só do produtor individual, mas também da produção coletiva. Favorecer o custeio e comercialização, fortalecer o setor rural, incentivar a adoção de tecnologias, viabilizar a aquisição e regularização de terras pelos pequenos produtores, estimular a geração de renda da mão de obra familiar. Quais são os beneficiários? Quem pode se beneficiar do crédito rural? O produtor rural, pessoa física ou pessoa jurídica, então posso pegar um crédito em meu nome, nos meus documentos pessoais, ou no nome de minha empresa, ou coletivamente através de cooperativas ou associações, vinculadas aos setores abaixo. Produção de cereais, atividade silvícola, produção ou pesquisas com mudas ou sementes, prestação de serviços mecanizados,
de natureza agropecuária, prestação de serviço, pesquisa ou produção relacionados à inseminação artificial e embriões, beneficiadoras e agroindústrias ligadas ao setor rural. Então, quase tudo que está relacionado ao setor rural pode ser vinculado ao crédito rural. Quais são as finalidades desse crédito? Para que pode ser aplicado esse recurso? Para custeio, principalmente esses dois, custeio e investimento. Quando eu falar custeio, e a gente vai usar muito esse termo mais na frente, entendam como gastos correntes do ciclo produtivo. Em geral, quando a gente fala em agropecuária, a gente está falando dos insumos. E quando a gente fala investimento, ele é um bem, um serviço ou uma instalação que pode durar por vários ciclos produtivos. Ou seja, pode ser máquinas, equipamentos, construções, reformas. Então, se a gente imaginar, por exemplo, numa produção de suínos, os insumos ou o custeio eu vou gastar, por exemplo, com ração, medicamentos, vacinas, que eu vou gastar isso num ciclo produtivo. Já quando a gente entrar nas instalações, nos prédios, nos equipamentos, comedouros, bebedouros, a gente vai relacionar esse material em investimentos. Pode ser aplicado ainda para comercialização, que é para financiar despesas posteriores à produção, como armazenagem, conversão em espécie de títulos, transporte, etc. Industrialização, que é o beneficiamento e transformação de produtos agropecuários, geralmente utilizado para agregar valor ao que é produzido. Quais são as condições para pegar esses créditos? É muito importante que no projeto que vai ser apresentado seja detalhado o que vai ser feito, como será feito, quando e quanto custará. Isso aqui a gente vai detalhar tudo mais na frente. E as garantias que podem ser utilizadas são o penhor da safra, ou seja, o que você vai produzir ainda já pode entrar como garantia, a alienação de bens, a hipoteca, fiança, o seguro rural, os contratos de preço futuro e o Proagro e o Proagro Mais, que funcionam também como um seguro rural, consiste na exoneração das obrigações financeiras relativas às operações de crédito, de custeio. E o Proagro Mais fica voltado mais para a agricultura familiar. Esse programa aqui, ele pode ainda, além de custear o que foi gasto com aquela produção, ainda garantir um valor mínimo que o produtor ganharia se aquela produção chegasse efetivamente a ser comercializada. Mas que por algum motivo, seja ele a ocorrência de fenômenos naturais, pragas, doenças que atingem o rebanho ou as culturas, não conseguiram chegar a termo. A formalização é como é o documento final que vai ser apresentado, criando esse vínculo entre a entidade que está dando o crédito e a pessoa que está recebendo o crédito. Ele pode ser apresentado de várias formas. Tem a documentação mais para o banco mesmo, e ele já tem isso aqui mais ou menos para cada linha, qual é a forma que ele vai apresentar. Pode ser uma célula rural pignoratícia ou uma célula rural hipotecária. Nessa primeira são apresentados como garantias bens móveis e na segunda são apresentados como garantias bens imóveis. Mas pode também ser apresentado na forma de nota de crédito rural ou cédula de crédito bancário. Desde 2004, essas duas aqui são a mesma coisa, não é necessário essa diferenciação entre uma e outra. Mas isso também, como eu falei para vocês, é mais uma formalização bancária. A gente não precisa se prender muito a esses nomes aqui, não. Outras condições são a liberação do recurso, que ele pode ser realizado em parcelas ou em cota única, ou seja, esse dinheiro pode ser entregue ao produtor à medida que ele vai realizando um investimento, por exemplo. Realizou a instalação do aprisco, recebe uma parte do recurso para fazer isso. Vai realizar a implantação das capineiras, recebe o recurso para realizar essa outra parte.
agora vai realizar a compra dos animais. Então esses recursos podem ser entregues paulatinamente ou pode ser entregue de uma única vez. Está aqui, o valor total é esse. Aí o produtor faz esses investimentos por sua conta. E o pagamento ao banco é a devolução do produtor para aquele banco que deu o crédito a ele. Também pode ser feito de uma só vez, mas isso aqui é mais raro. Em geral é realizado de parcelas, que estão relacionadas com o ciclo de exploração. Então, por exemplo, bovinos, se eu for realizar a engorda de bovinos, aquele crédito não pode me dar um prazo para eu realizar os reembolsos antes de eu ter um ciclo de produção. Então, a engorda de bovinos vai demorar no mínimo aí 6 meses, mas pode se prolongar aí por mais tempo, 8, 9, 10 meses. Isso tem que estar condição de realizar o pagamento vinculada ao tipo do produto que eu vou produzir. E esse crédito, pela lei, ele tem uma fiscalização obrigatória, mas não é obrigado que seja realizado em todas as propriedades que foi fornecido em crédito, ou seja, ele é realizado em amostragem. Então, quando a gente está realizando um financiamento, a gente tem que estar ciente que a gente pode estar recebendo uma visita do fiscal, verificando se a gente aplicou esses recursos da forma que a gente apresentou no projeto. O crédito rural, para ele funcionar, para ele atingir seus objetivos, ele tem que ser oportuno, suficiente e adequado. Oportuno é quando ele está disponível no momento que o produtor precisa. Então não adianta, por exemplo, vai iniciar a produção nos meses de chuva para implantar um projeto de milho, um projeto de feijão, etc. E esse recurso está disponível só quando já passou a época da chuva. Então não vai mais adiantar, não para aquele ciclo, só para o próximo. Tem que ser suficiente para custear aquelas despesas daquela cadeia produtiva e em montantes que atendam às demandas, né, dos diversos setores. E todos os setores querem, então esse recurso tem que estar disponível por diversos setores e na quantidade que aquele setor necessita para realizar essas implantações. E tem que ser adequado quando a gente fala nas condições de custo, de prazos compatíveis com as atividades e ideal também que haja desburocratização e seja acessível aos produtores, para que todos os produtores possam estar realizando acesso a esse crédito e realizando então a consecução dos objetivos do crédito rural instituído por lei. Por hoje é só, até a próxima.